a gente vai falar sobre mecanismos específicos de defesa. Na aula passada, a gente falou sobre mecanismos inespecíficos, ou seja, aqueles mecanismos de defesa e de barreira que atuavam nos protegendo de agentes infecciosos, independente de quais agentes eram esses, fungos, bactérias, vírus e etc. Hoje a gente vai falar sobre mecanismos específicos de defesa que o nosso organismo tem para nos proteger contra agentes infecciosos, ok? Mas antes da gente entrar nesse assunto especificamente de mecanismos de defesa, a gente tem que entender o que é um antígeno e o que é um anticorpo. Primeira coisa, antígeno é aquele elemento capaz de causar ou estimular a produção de anticorpos, que são as células de defesa do nosso corpo, ok? Então vamos lá. Esses anticorpos, o nosso organismo ele tem um efeito de memória, ou seja, ele se lembra, ele tem uma memória de qual agente infeccioso foi aquele que te infectou naquele momento. Então, esse agente infeccioso é memorizado para que nosso corpo libere defesas contra ele, caso tente nos infectar novamente. Então, aqui a gente tem o exemplo de um vírus. Esse vírus tem antígenos, ok? Que são como se fossem cadeadozinhos. Isso aqui é só uma analogia, ok? Como se fossem cadeadozinhos. Por que cadeados? Porque cada antígeno vai estimular a produção de um anticorpo específico para aquele tipo de agente infeccioso. Por exemplo, aqui, digamos que eu tenho vários tipos de vírus, que tem esses antígenos aqui. Um que é em forma de bolinha, um que é em forma de triângulo, outro que é mais retangular, e esse aqui que tem essa configuração diferente também. Cada um deles, para cada um desses antígenos, vai ser criado um tipo de anticorpo, que corresponde a um tipo de antígeno. Cada anticorpo vai atuar especificamente para aquele tipo de antígeno. É como se fosse um cadeado e uma chave. Todo cadeado tem uma chave específica. Você pode tentar milhares de chaves, mas só vai abrir o cadeado aquela que for específica para ele. Assim se comporta o antígeno e o anticorpo. O antígeno pode ter uma variedade de formas, uma variedade de tipo de substâncias, mas quem atua sobre ele é só aquele anticorpo específico. Então, recapitulando, antígeno é aquele elemento presente no agente infeccioso que é capaz de estimular a produção do anticorpo, que é a célula de defesa específica do nosso corpo, ok? Então, vamos lá. Primeiro mecanismo de defesa específico, as alergias, que são extremamente comuns. A maioria da população é alérgica a alguma coisa, ok? As alergias acontecem quando o sistema imune é capaz de produzir anticorpos contra antígenos geralmente inofensivos. Quais são esses antígenos inofensivos? Alguns tipos de remédios, alguns tipos de alimentos, pólen, alguns tipos de corante que vem nesses alimentos industrializados, ok? Como salgadinho, pipoca, amendoim, essas coisas. Quais são os sintomas? Urticária, que é o termo médico para coceira. Começa a dar uma coceira, começa a criar um monte de bolinha no corpo e tu começa a te coçar. Esse sintoma se chama urticária. Asma, que é essa falta de ar, essa dificuldade de respirar, ou até um choque anafilático. O que é o choque anafilático? Aqui a gente tem uma imagem representando a urticária, que é essa coceira, a asma, que dificulta a nossa respiração, causa secreção de muco nasal, que é o famoso catarro, e o choque anafilático. Esse choque anafilático, ele é marcado por uma falta de ar. A tua garganta, ela fecha. A gente tem um órgão chamado de glote, que é o que permite a passagem do alimento para a garganta. Essa glote, ela incha, fecha, até que você não consiga puxar o ar. Você não consegue respirar. Os seus lábios ficam inchados, o seu corpo fica todo inchado. Então, o choque anafilático, ele é o sintoma de alergia mais grave que pode ter, ok? Por isso é importante que a gente faça um teste
para saber se nós somos alérgicos a determinado tipo de elemento ou substância. Imunização também é um outro tipo de mecanismo de defesa específico. A imunização ela é um pouco mais efetiva, ok? Por quê? A imunização ela é toda a técnica capaz de tornar um organismo imune, ou seja, totalmente resistente a doenças infecciosas. Quando eu digo que você está imune, significa que você está salvo, que você está totalmente protegido. Por isso ela é muito eficaz. A imunização ela pode ocorrer de forma natural ou adquirida, ou a gente também pode chamar de artificial essa forma adquirida. E ambas essas imunizações, tanto a natural quanto a adquirida, pode ocorrer de maneira ativa ou passiva para nos tornar super saiyajins, né? Super fortes e imunes e protegidos. Então vamos lá. A gente tem a forma natural, uma imunização natural, ou seja, é sem participação de substância química ou externa ao nosso organismo. Se ela é natural, ela ocorre com as substâncias e os mecanismos que a gente tem no nosso próprio corpo. Primeiro tipo de imunização natural que ocorre de forma ativa, quando o nosso organismo entra em contato com um agente infeccioso, que pode ser um vírus, uma bactéria, e ele naturalmente vai criar anticorpos específicos para proteger e eliminar aquele micro-organismo, ok? Um exemplo, infecção de garganta. Quando a nossa garganta inflama, significa que a gente entrou em contato com algum tipo de vírus, que pode ser da gripe ou pode ser uma bactéria que veio em algum alimento que não foi higienizado corretamente. A gente tem essa inflamação na garganta, geralmente cria um pus, você não consegue falar, fica muito dolorido. Esse processo inflamatório é o seu corpo criando anticorpos para eliminar aquele micro-organismo. Qual é a característica principal? Tudo de forma natural. Você não teve que tomar uma vacina para isso, você não teve que tomar um soro ou tomar algum tipo de remédio. Isso foi feito de forma natural. Você elimina aquele agente infeccioso de forma natural. Como uma imunização natural pode ocorrer de forma passiva agora, sem você ficar doente por acaso? Quando os anticorpos são transferidos de um organismo já imunizado para outro ainda não imunizado. Um exemplo, quando a imunização ocorre através do leite materno. Quando a mãe da gente nos amamenta, quando a gente é criança, muito mais do que alimento, ela também está fornecendo para a gente anticorpos, que ela produziu e está vindo no leite dela. E quando a gente é recém-nascida, a gente não tem anticorpos suficientes para nos proteger. Então, a gente precisa dos anticorpos da nossa mãe, que vem através do leite materno. Esse é um tipo de imunização natural que ocorre de forma passiva, que é quando os anticorpos já vêm prontos de outro organismo. A gente não vai produzir nada. Ele já vem pronto e é introduzido no nosso organismo. Exemplo, a amamentação. Agora, uma imunização adquirida, que também pode ser chamada de imunização artificial. Como ela ocorre de forma passiva? Qual é a principal característica de uma imunização passiva? Quando os anticorpos já vêm prontos, a gente não produz eles. Um exemplo de uma imunização adquirida ou artificial de forma passiva é o soro, que é um mecanismo passivo, quando os anticorpos já vêm prontos e não precisam ser produzidos. Um exemplo é, caso sejamos picados por cobras venenosas, a gente não tem um anticorpo natural para proteger a gente daquele veneno, daquela cobra específica. Então, a gente precisa tomar uma coisa chamada soro antiofídico, que é anti o veneno de cobras. Os soros já vêm com anticorpos específicos prontos para combater o veneno no nosso corpo. Como isso acontece? O veneno das cobras, muitas cobras são criadas para que a gente possa ter o veneno coletado. A partir desse veneno, a gente pode ter os anticorpos, que ocorrem através desse processo. O antígeno, o veneno, ele é inserido no organismo de um cavalo, que é um ser vivo muito forte. Então, isso não vai causar danos para ele. O cavalo não vai morrer por causa do veneno da cobra. É injetado uma pequena quantidade daquele veneno no organismo dele.
Então, aquele veneno é injetado no corpo do cavalo, ele cria anticorpos que ficam presentes no sangue dele. Depois de um tempo, esse sangue é coletado e a gente consegue separar o que é hemácia, o que é leucócito e o que é o plasma. O plasma é o que dá essa característica líquida para o nosso sangue. Então, é nesse plasma que vai estar contido os anticorpos. Aqui são coletados os anticorpos dele, e a partir desses anticorpos que foram criados no corpo do cavalo, eles vão criar um soro, que quando for necessário, quando alguém for picado por algum tipo de cobra, for a um posto de saúde, esse soro vai estar lá, com os anticorpos já prontos, só para ser introduzido no nosso corpo. A gente não vai produzir o anticorpo. Por isso, é um mecanismo passivo. O anticorpo já vem pronto. Um outro tipo de mecanismo adquirido de imunização são as vacinas, ok? As vacinas são representantes de mecanismos de imunização artificial, da maneira ativa. Se é da forma ativa, significa que o anticorpo não vem pronto. A gente tem que produzir ele. São introduzidos em nosso organismo antígenos enfraquecidos, ou seja, dentro daquela vacina, a gente tem até um calendário vacinal para que a gente, em determinados momentos da nossa vida e do ano, a gente tem que tomar certas vacinas. O que vem dentro dessa vacina? Anticorpos enfraquecidos, ok? São antígenos enfraquecidos, na verdade. São introduzidos em nosso organismo antígenos enfraquecidos. Então, eles não estão com todo o potencial de ação dele para deixar a gente super doente. Não, eles já estão enfraquecidos e são introduzidos no nosso corpo, para que, entrando em contato com esse antígeno, o nosso corpo reconheça que antígeno é esse, crie anticorpos e memorize. Porque quando a gente entrar em contato com esse vírus novamente, a gente não vai ficar doente, que tem como objetivo estimular o nosso corpo a produzir anticorpos, nos tornando imunes àquela infecção. Então, a vacina serve para isso. Ela introduz antígenos enfraquecidos no corpo para que a gente possa produzir anticorpos. A gente não fica doente, a gente só tem a produção de anticorpos. E esses anticorpos têm função de memória. Lembrem lá no começo da aula. Tem essa função de memorizar aquele tipo de antígeno. Porque uma vez que a gente produziu o anticorpo, se a gente entrar em contato com aquele vírus novamente, a gente já está totalmente imunizado, porque a gente já tem o anticorpo necessário para eliminar aquele determinado vírus. Existem algumas reações que ocorrem pós-imunização, geralmente pós-vacinação, esse mecanismo de imunização artificial que é a vacina. Algumas pessoas podem apresentar algumas reações após a vacinação, como febre, dor, inchaço no local da aplicação da vacina, mas a gente tem que ficar tranquilo. Por quê? Isso significa que o nosso corpo está agindo do jeito que era esperado. Significa que o nosso corpo está criando anticorpo. Significa que o nosso corpo está reagindo. Mas isso não acontece com todo mundo. Tem gente que toma vacina, no outro dia está super bem. Tem gente que toma vacina e dá uma leve febre, uma dorzinha ou um inchaço no local onde a vacina foi aplicada, mas isso está tudo certo. Isso aí quer dizer que o nosso corpo está trabalhando como ele deveria trabalhar. Algumas pessoas, por causa dessas reações que a gente tem depois da imunização, acabam pensando que a vacina serve para nos fazer mal. Por isso, a gente tem, inclusive, um movimento chamado de antivacina. Acreditem. Antivacina. Existem pessoas que acreditam que as vacinas nos deixam exatamente doentes. E isso exatamente é o contrário do que ela faz. Pessoas que não aceitam ser vacinadas ou pais que não aceitam que seus filhos sejam vacinados estão assumindo um risco muito grande. A gente teve um exemplo ano passado de um surto de sarampo que deu no Brasil, exatamente porque as pessoas não estavam indo vacinar os seus filhos. A gente teve muitas mortes de crianças, exatamente porque pegaram sarampo e porque não estavam imunizadas, exatamente porque não foram vacinadas, acabaram morrendo. Sarampo é uma doença muito séria e que pode provocar morte, sim. Aqui a gente tem um dado do ano passado. Só em São Paulo, a gente teve 13 mortes de crianças, ok?
13 mortes de crianças simplesmente porque os pais não as vacinaram, uma coisa que poderia ser evitada se elas fossem vacinadas. A gente tem um calendário vacinal, a gente tem um período específico para vacinação. E se as pessoas não vacinarem os seus filhos e não se vacinarem, não estiverem saudáveis, elas estão assumindo um risco muito grande, ok? Então vamos lá. A partir da aula de hoje eu quero que vocês pensem um pouquinho. Quais dos métodos de imunização artificial que a gente falou hoje nessa aula têm resultados mais rápidos? Soro ou vacina? Pensem um pouco nisso e me respondam, ok? Lá no grupo do Facebook que a gente tem, o nosso grupo do 7º ano, me respondam lá na publicação que a coordenação vai fazer dessa aula. O que age mais rápido, soro ou vacina e por quê? Até a próxima aula, pessoal! A sua aula continua no próximo vídeo.